Bancada canábica. Poucos negócios oferecem tantas oportunidades no mundo atual do que a indústria da cannabis. E já tem gente aqui no Brasil que não está esperando até a maconha ser legalizada para fazer parte dessa indústria. Olá, eu sou Jean Celso e sejam bem-vindas e bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do Bancada Canábica. O Bancada é um podcast com 4 episódios de entrevista que adentra em solo canábico a fim de plantar um debate qualificado e desmistificar a erva mais amada e controversa desse mundo. Nesse 4º episódio, eu liguei para Larissa Uchida pra gente conversar um pouquinho sobre o mercado empresarial lícito no setor canábico e suas possibilidades mesmo em um país proibicionista. A Larissa é economista e dona da Micasa 420, uma espécie de Airbnb da maconha e agência de turismo canábico. Ela também promove várias outras iniciativas que visam a educação sobre a cannabis e faz uso medicinal da maconha. Bora lá? Primeiramente, eu queria que você explicasse qual que é a sua relação com a cannabis, além de empresária do ramo. Bom, eu uso a cannabis como medicamento, como aplicação terapêutica para uma enxaqueca crônica que eu tenho desde criança. E, na verdade, eu fui descobrir toda essa relação, eu sempre tive essa conexão com a cannabis, né, mas usava de uma maneira mais social. E de uns tempos para cá, quando eu vi que nenhum tipo de tratamento mais fazia efeito para mim, eu estava utilizando numa dosagem cada vez maior e estava me deixando mal, porque eu ficava meio perdida, né? Não conseguia me concentrar, me deixava muito avoada esse remédio. E aí eu li um estudo que falava justamente sobre o tratamento com cannabis para a doença específica que eu tinha, que eu ainda tenho, na verdade, que é essa cefaleia. E aí comecei a fazer o teste, comecei a fazer o uso através de óleo, e já há 3 anos, praticamente, eu não tenho nenhuma crise. Desde que eu comecei a fazer o uso diário dessa maneira ingerida. Então, é um remédio que realmente curou as crises que eu tinha de enxaqueca. E minha qualidade de vida, consequentemente, melhorou demais e hoje eu tenho conseguido me programar, que eu sei que eu não vou ter crise, então é uma coisa que salvou a minha vida, né? Melhorou infinitamente comparada a tudo que eu já usei desde a infância. Perfeito. E em relação à Micasa 420, que foi por onde eu te conheci, foi por onde eu conheci esse mercado de turismo canábico, como você define ela? É uma espécie de Airbnb para pessoas que apreciam cannabis ou é mais uma agência que promove experiências canábicas? Para eu te responder isso, vou até contar um pouco o histórico da Micasa, né? Por favor. A gente começou com esse projeto em 2012 e inicialmente era um projeto que não tinha nada a ver com cannabis, né? Então, desenvolvemos uma plataforma lá na Índia, como se fosse um Airbnb na época, que era bem focado em hospedagens, mas já tinha um foco de hospedagens com experiência. Na época que foi lançado, chamava só Micasa, e era hospedagem com experiências no litoral. E até 2016 era assim ainda, né? Então, por exemplo, um professor de surf, ele se cadastrava lá e oferecia tanto a hospedagem como uma aula de surf para o hóspede dele. Em 2016, a gente viu que existia essa oportunidade no mercado brasileiro, que não existia ninguém fazendo isso, nem na América do Sul, que fez a gente migrar desse nicho para o nicho canábico. Então, aí a gente adicionou esse 420 no final do nosso logo, e aí ficou a hospedagem com experiências canábicas. E começamos a trabalhar forte nisso, levando as pessoas principalmente a conhecerem um pouco mais sobre a cannabis e desmistificando o que elas pensam sobre a cannabis, para a gente tentar, com esse tipo de produto, derrubar os preconceitos que já existem aí há
tanto tempo, né, criminalizando e tendo essa visão preconceituosa de quem consome esse tipo de medicamento. No final agora de 2019, a gente lançou um aplicativo, que é um guia canábico, porque o que a gente percebeu? Que quando a gente levava as pessoas para conhecerem esses locais onde existe essa regulamentação, as pessoas ficavam um pouco perdidas. Mas o que eu posso fazer aqui, né? Além do pacote que já está sendo oferecido, o que tem mais para fazer aqui? Quais são os eventos locais? Nos países onde existem dispensários, farmácias, onde ficam esses dispensários e essas farmácias? Onde eu posso encontrar uma loja, uma head shop, uma grow shop, né? Sim. E nesse processo de transição todo do que era o projeto inicial e o que é hoje, de que forma o mercado recebeu sua proposta? Olha, eu acredito que receberam muito bem, né? A gente está com bastante usuários, muitos brasileiros e uruguaios, principalmente, que estão baixando o nosso aplicativo. E a nossa ideia é fortalecer mesmo a marca. Para 2020, agora, a gente vai se empenhar bastante para divulgar esse aplicativo na América do Sul. Está saindo agora uma versão em espanhol e vai sair também a versão em inglês, para a gente partir para outros países também e fazer com que esse aplicativo seja utilizado de fato no mundo inteiro. E vocês não sofreram com nenhuma estigmatização? Olha, eu acho que todo mundo que trabalha nesse setor no Brasil ainda sofre com essa questão do estigma, né, preconceituoso. Porém, a gente vê que de uns anos para cá, esse estigma vem diminuindo por conta do trabalho de uma série de pessoas, de coletivos que têm elevado a discussão sobre a regulamentação no Brasil. Então, eu acho que é um processo natural. É lógico que em qualquer cenário que você vai lançar algo onde o setor ele tem essa resistência já da própria lei, a gente sabe que é mais difícil e vai existir esse tipo de não aceitação, né? Mas eu vejo que de uns anos para cá isso tem melhorado muito e é esse caminho que a gente quer, que é cada vez mais desmistificar a planta, passar conhecimento para as pessoas para que isso seja uma coisa natural, que faça com que a gente tenha uma discussão mais aprofundada sobre o assunto. E de que forma essas barreiras apareceram no começo do projeto? Alguma coisa mudou ou os problemas ainda são os mesmos ou são outros? A gente trabalha numa linha muito tênue do que pode e o que não pode fazer. Por exemplo, mesmo em países onde existe a regulamentação, um exemplo é o Uruguai, o turismo canábico não está regulamentado. Então, continuamos ainda trabalhando naquela zona cinzenta. Então, esse é um problema que a gente tem e que ainda estamos no processo de discussão com os órgãos, né, governamentais, porque é importante a gente participar também dessa discussão, porque sendo uma empresa que está trabalhando e atuando nesse setor, a gente tem uma oportunidade de mostrar o que esse setor pode trazer de benefício para o país, movimentando a economia, gerando emprego, e turismo é um setor interessante de qualquer país. E, Larissa, como toda esfera na sociedade, não dá para dizer que a esfera canábica está alheia a problemas como o machismo, por exemplo. Você, enquanto mulher dentro desse mercado, encontra alguma barreira? Totalmente, assim, e é interessante, muito interessante essa sua pergunta, Jean, porque quando a gente olha o setor canábico em outros países, é muito dividido a questão da participação da mulher como uma mulher líder de uma empresa e a posição, por exemplo, no Brasil. Comparando grosseiramente, eu acredito que fora deva ter uma participação bem equilibrada entre mulheres e homens, deve ser aí 50-50%, mas é muito equilibrado, né? E aqui no Brasil é praticamente nula a participação feminina frente às empresas que atuam nesse setor. Inclusive, essa é uma preocupação minha pessoal e sempre procuro ajudar também coletivos e empreendedoras que queiram participar e entrar nesse mercado. Sempre sou muito aberta às pessoas, né? Eu gosto muito de conversar. Se eu não posso ajudar, eu vou tentar entender a pessoa, o projeto e encaminhar para pessoas que também conheço, porque eu acho que a gente precisa estimular que mais pessoas entrem. E eu acredito que a concorrência ela é muito saudável, porque é um mercado muito grande e precisam de pessoas mais ativas, e principalmente mulheres, porque esse setor ele carrega mesmo uma posição mais machista. Mas voltando a falar um pouquinho sobre a Mecasa,
ela, enquanto uma empresa que promove experiências canábicas, vocês operam muito mais fora do país do que dentro. A gente tem operado no Brasil fortemente. Tá? Uhum. Existe no Brasil muitos eventos canábicos e a gente tem promovido isso dentro do Micasa. A gente tem levado as pessoas para conhecer esses eventos. Pot em Rio, né? Esse evento já tem 10 anos. Tem o Red and Grow, o Democracides, que é um festival, Feliz 420. A gente tem uma série de eventos que já acontecem no Brasil e a gente faz o pacote para todos esses eventos, para que as pessoas tenham esse contato com eventos que estão promovendo a discussão sobre a cannabis, que estão informando, passando informações, que estão fazendo palestras, que estão mostrando as marcas que já existem no mercado. Então, é muito equilibrado, tá? Tá abrindo também novos horizontes. É muito interessante saber que tá além do que a gente tem conseguido ver. A gente está terminando. Para você, qual seria um cenário ideal para sua empresa dentro do Brasil? Para a gente operar com mais tranquilidade no Brasil, precisaria o país estar regulamentado. E quando eu digo regulamentação, ao meu ver, como uma ativista, é fundamental que essa construção dessa nova política de drogas, ela venha buscar novos paradigmas, né, que hoje norteiam a humanidade. Então, eu acho que tem que ser uma regulamentação que conte com colaboração, com economia circular, com uma economia solidária, né, e que principalmente a gente consiga, nessa regulamentação, fazer uma reparação dos danos históricos que a guerra a drogas ela causou. Então, todo esse tipo de regulamentação, se ele for feito de uma maneira correta, onde a gente enxergue que existiram esses atores sociais que hoje estão tomando bala, que eles sejam incluídos. Até mesmo porque esse tipo de regulamentação, além de ser uma regulamentação voltada mais para o social, para esse lado humano, a gente está reparando os males que a nossa legislação atual causou. E a partir do momento que a gente consegue reparar esses danos, a gente consegue trabalhar muito mais em qualquer setor que você queira atuar, em qualquer segmento, na verdade, dentro desse setor. Por exemplo, se existisse uma regulamentação hoje, e eu estou falando de turismo, eu levaria as pessoas para conhecerem no Brasil onde que eram os locais que antes eram uma boca de fumo e agora é um dispensário. Entende? Então, esse tipo de reparação, quando ele é bem feito, ele consegue agregar uma série de benefícios para todo mundo que está inserido nesse setor. Eu entendo que essa discussão da regulamentação, ela tem que ser uma discussão onde ela enxergue todos os atores que já estão inseridos hoje nela. Porque senão vai ser uma regulamentação totalmente descabida. E a gente precisa entender esses atores hoje para que a gente consiga fazer uma regulamentação que gere bônus para a sociedade e não um ônus, respeitando as pessoas que queiram cultivar, né, nas suas próprias casas. É lógico que assim, é ingenuidade minha falar que não vai existir uma regulamentação onde prevê a entrada da indústria farmacêutica. Isso vai acontecer, porque acontece em todo lugar que existiu a regulamentação. Mas o importante é que a gente consiga debater sobre uma regulamentação bem feita para que a gente consiga inserir todas as pessoas e todos os atores que fazem parte hoje desse setor no Brasil. E para terminar, Larissa, quais são suas expectativas para o futuro da maconha no país, em curto ou longo prazo? Com o governo que a gente tem hoje, e até mesmo pela discussão, as pessoas elas têm carregado um discurso muito intolerante também. A curto prazo, apesar de existir essa movimentação da Anvisa, começando a abrir agora a possibilidade de registrar medicamentos, enfim, apesar dessa discussão ela tá mais acalorada no momento, a curto prazo, eu acredito que não vai acontecer nenhum tipo de regulamentação de fato. Né? Uhum. Mas eu espero que se a gente conseguir mudar aí, né, as pessoas que estão hoje no governo, essa discussão ela possa ser melhor objetivada aí, que a gente consiga ter uma abertura para de fato ter uma discussão mais coerente. Então, a curto prazo eu não vejo muita mudança, tá?
Talvez, né, essa questão da Anvisa de abrir uma coisa ou outra, ela vai acontecer a curto prazo, porque é um caminho que o Brasil está vendo que não tem mais como se isentar, ficar isentando o negócio. Eu acho que existe essa visão do que está acontecendo no mundo, o que a cannabis pode proporcionar até mesmo para movimentar e aquecer uma economia. Então, eu acho que são pontos que não estão de fora. Eu acho que os governantes também enxergam isso. Mas eu acredito que ainda vai levar um tempo para a gente conseguir conversar mais profundamente sobre um processo mesmo de regulamentação. Certo, Larissa. Fico muito grato pela sua participação. O objetivo era exatamente esse, era fomentar esse debate, enriquecer essa conversa. E fico muito feliz que você tenha tirado esse tempinho para a gente conversar. Jean, eu que agradeço e agradeço também a oportunidade de a gente poder levar esse assunto adiante e mostrar para as pessoas que esse setor já existe no Brasil e que a gente precisa, de fato, passou da hora de a gente conversar e ter um debate mais interessante e que a gente possa mudar aí a realidade do Brasil. Obrigada pela oportunidade de poder conversar isso com você. Que isso, eu que agradeço. Chegamos ao final da primeira temporada, mas em breve a gente está de volta. As entrevistas dessa temporada foram orientadas pela professora doutora Daniela Ota e é uma colaboração com a revista Badaró. Antes de eu me despedir, a Marina vai deixar um recadinho para vocês. Salve a todas e todos, quem fala aqui é a Marina Duarte, editora-chefe desse programa que você está ouvindo. Mas calma que a gente não vai parar de falar de maconha tão cedo por aqui. Já estamos bolando a segunda temporada para vocês. Enquanto isso, dá uma olhada nos episódios passados. O Jean também apresenta uma série lá no IGTV da revista Badaró, @revista Badaro, que é o Indica Sessions. No Indica Sessions você confere séries, filmes, documentários. Além disso, a revista Badaró é o primeiro veículo brasileiro que se apoia na linguagem de quadrinhos para fazer as suas reportagens e matérias, mas a gente também aborda outras multimídias. Confere lá as nossas redes sociais e o nosso site www.revistabadaró.com.br. Todo o nosso conteúdo é feito de maneira colaborativa até o momento. Então considere apoiar a Badaró, você ajuda a Badaró a crescer e apoia o nosso jornalismo alternativo. Logo menos chega a nossa segunda temporada. Segue a Badaró nas redes e aguarda que lá a gente vai dar mais notícias pra vocês, tá bom? E se você gosta do nosso trabalho, considere se tornar um assinante. Acesse o nosso PicPay, @PicPayBadaró, e confira os pacotes para assinantes. Obrigado a todos que ouviram a temporada e principalmente a todos que compartilharam com os amigos. Até mais!